Bom, gente, então, boa tarde mais uma vez. Acho que todos já me conhecem, né? Eu sou o André, eu sou um provedor de serviço autorizado aí pela Rebird no Norte e Nordeste. E hoje eu vou estar ministrando para vocês aí esse treinamento de produtos rotores, aspersores rotores. A gente falou na semana passada, a gente começou falando de aspersores spray, falamos aí do que era precipitação, pressão de serviço, ah, falamos bastante aí também dos aspersores MPR, bocais MPR, bocais U de alta uniformidade. Falamos do Rivan, que é um bocal de alta uniformidade, alta eficiência, com ajuste manual. Então você tem vários ângulos com a alta performance do bocal Rivan, que é bem bacana. A gente falou também dos bocais rotativos. Então, vocês viram lá que a precipitação dos rotativos eles são bem diferentes das precipitações dos MPR e dos bocais van. Os MPR e van têm uma precipitação bem mais alta do que os rotativos, então eles não podem trabalhar juntos na mesma válvula, porque eles têm tempo de rega diferente, por conta da precipitação diferente, né? Então, o turno de rega deles é bem diferente. Então, não dá para trabalhar na mesma válvula, no mesmo programador. Eu posso, claro, trabalhar na mesma residência, por exemplo, no mesmo projeto, rotores, rotativos e sprays, desde que os rotores e rotativos estejam em um tempo de irrigação diferentes, em válvulas diferentes daquilo que a gente colocaria nos sprays, né? Então, vocês já viram aí que eu já deixei a dica. Rotores são bem similares aos rotativos, tanto na pressão de serviço quanto na precipitação. Então, eu posso e devo trabalhar rotativos com rotores na mesma válvula. E vocês lembram que eu também falei na aula passada dos bocais XPCN. Então, eu tenho o XPCN, gente, um raio de 0,8 metros até os rotativos, que começam aí com 2,5 até 7 metros de raio. E aí eu entro na família dos rotores, todos com a mesma precipitação. Então, a linha de produtos da Rimburg é a única do mercado que consegue de 0,8 metros até 25 metros de raio a mesma precipitação. Ou seja, eu consigo, numa única válvula, colocar uma faixazinha de bocal XPCN e terminar no campo de futebol, se eu quiser, usando 8005. Tranquilo? Isso é um diferencial no mercado gigantesco para projetista. Então, quem trabalha dentro das regras de precipitação e tempo de rega para o tipo de emissor, para o tipo de irrigação que você quer fazer, é muito importante conhecer a precipitação e trabalhar dentro da pressão de serviço ideal, como a gente falou muito na aula passada. Tranquilo? Então hoje a gente vai mergulhar aí nos rotores. Diferente dos sprays, eles lançam um jato de água e fazem a rotação em torno do seu próprio eixo. É isso que vocês estão vendo na tela aí. Então ele vai jogar a água e vai girar em torno do seu próprio eixo. Esse slide começa mostrando um aspersor 1804, que a gente falou na aula passada, um spray. Porém, na ponta do spray tem um bocal rotativo. Então, o rotativo ele entra na família de rotores, apesar de estar aprisionado no corpo de um aspersor spray. Então, a gente vai começar falando hoje aqui dos rotores propriamente ditos, o 3504, o 5000, na verdade, a família 3500, né, a família 3500, e aí o 3504, vocês lembram também que eu falei isso na aula passada, o 04 final é de 4 polegadas de altura de elevação, que vai dar aí os 10 centímetros. A família 5000, que também o mais comum é o 5004, 5004 Plus. A gente vai falar do 5000 MPR e dos rotores de longo alcance, muito usados aí pelo pessoal de gramado esportivo. Acho que tem bastante gente da Greenleaf, inclusive, assistindo esse webinar. Pessoal aí do Campanelli, Greenleaf, World Sports, enfim, todos os parceiros aí que fazem gramado esportivo, Chalé do Agrônomo, enfim. Vou falar do 6504 e do 8005. Bom, eu não poderia falar de aspersores rotores sem falar de quem deu origem a eles. Então, a gente vai começar falando do Maxipó. É, na verdade, um aspersor agrícola, ele foi inventado para a agricultura, e alguém teve a brilhante ideia de colocar esse aspersor dentro de um casulo
dentro de um corpo plástico e deixar ele escamoteável. Então, ele é o primeiro aspersor escamoteável do mundo. Ele tem bastante tolerância para trabalhar com água suja por conta dos bocais aí de alto orifício, né? Então a sujeira passa mais tranquilo por ele. Claro que ele sofre com todos os problemas que sofrem aspersores de impacto agrícolas, que a mola está do lado de fora, então se tiver muita areia, ele tem sensibilidade à areia, ele começa a parar de girar. Isso vale para todo e qualquer aspersor de impacto do mundo, de qualquer fabricante que seja. Porém, ele é muito simples de operar e de ajustar também. Ele é ajustável, ele vai de 0 a 360 graus, simplesmente girando as maçanetazinhas embaixo dele. Grande variedade de bocais, então eu tenho vários ângulos e vários raios, perdão, de alcance nesse mesmo emissor. Ele tem baixa trajetória, o que é muito bom para brigar com o vento, a gente chama de ângulo baixo, né, bocal LA. E vou mostrar um videozinho dele agora para vocês. Rainbird's MaxiPow rotor pop-up sprinklers are designed to water medium-sized areas reliably and economically. Tem um probleminha aqui, deixa eu abrir um outro aplicativo aqui, porque esse não foi. Vamos abrir no Media Player. Vamos ver se passa aqui. Rainbird's MaxiPow rotor pop-up sprinklers are designed to water medium-sized areas reliably and economically. Então é um aspersor de impacto que vocês já conhecem, colocado num casulo, funcionando num jardim. Muito fácil de ajustar. You can also adjust the arc of coverage anywhere from 20 to 340 degrees. Simply apply pressure to either side of the friction collar. Então vocês estão vendo que ele é muito fácil, simplesmente eu giro o anelzinho dele, são 2 anéis, e ele faz o ajuste de ângulo batente esquerdo e batente direito. Se ele entupir, você simplesmente tira o bocal e faz a limpeza dele. Como qualquer outras pessoas, gente, que vocês conhecem aí do mercado, aspersores agrícolas. After cleaning the nozzle with water, remove any visible debris from the throat of the sprinkler. Then reinstall the Faz a limpeza, coloca o bocal de volta. Tá tudo certo. Tranquilo, muito simples, né, de manusear, muito simples de trocar bocal. E foi o primeiro aspersor rotor do mundo. Então o MaxiPow continua existindo até hoje, tá? Ele não saiu de linha. Ele continua sendo vendido. No Chile ele é muito utilizado. Tem uma linha Faça Você Mesmo que está na Leroy Merlin que tem esse produto para ser vendido. O preço dele é bem mais caro que um aspersor de rotor tradicional. Então a gente não usa muito ele no Brasil. Bom, os aspersores rotores Rainbird, eles têm em comum uma coisa que a gente chama de cortina de chuva. É uma ferramenta que vem junto com o bocal dele, dos aspersores rotores Rainbird, que faz com que ele tenha a melhor distribuição de água ao longo do seu jato de trajetória. Então, ao longo de todo o raio de alcance dele, ele consegue espalhar a água de forma melhor. Então, ele é mais uniforme, ele precisa de menos tempo funcionando para aplicar a precipitação necessária em cada pedacinho de grama, cada quadrantezinho de gramado e de jardim que a gente quer irrigar.
Então, é uma exclusividade Rainbird, uma patente Rainbird isso, e é muito bacana porque você consegue economizar água. E a gente que trabalha com irrigação bem feita, bem projetada, a gente sempre busca o uso eficiente da água. Então, essa tecnologia de cortina de chuva ela é muito importante quando a gente fala em aspersores rotores. Então, gotas maiores no topo do jato, resiste mais ao vento, água na distância desejada e desenhado para condições reais. Então, vocês podem ver aí, comparando aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí na tela, mas a foto de cima do 8005, vocês estão vendo aí a água sendo bem dispersada ao longo de todo o jato, e um aspersor convencional aí de um outro fabricante aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, uma janela mais clara e uma água mais escura embaixo, né? Vocês conseguem ver mais água embaixo, menos água em cima, e isso de cara é a baixa uniformidade do aspersor, ou seja, ele não tem a cortina de chuva. A cortina de chuva ele também faz com que as pessoas molhem mais perto do pé dele. Vocês também estão vendo aí uma foto bem didática de como ele molha melhor e mais uniforme o pé dele comparado com as pessoas convencional de um outro fabricante. Então, a cortina de chuva ela é fundamental para o sucesso do seu gramado, principalmente porque a gente está falando aí de gramado esportivo, né? Então, quando eu tenho uma boa distribuição de água, isso reflete no tempo de irrigação. Menos tempo de irrigação quer dizer menos água consumida e também menos energia, né, consumida, porque eu tenho menos tempo de bomba funcionando. Então, via de regra, quando eu tenho baixa uniformidade, o que é feito pelo cara que dá manutenção naquele jardim, naquela irrigação, é aumentar o tempo de irrigação para que toda a área fique verde. Porém, o custo de operação dele vai ser muito mais alto do que se ele estivesse usando uma aspersor de alta eficiência com cortina de chuva. Elimina o uso de parafuso para melhor dispersão de água, porque a própria cortina de chuva, a própria rampa defletora do bocal com cortina de chuva já faz isso para a gente. E aqui está uma foto bem bacana mostrando o que é uma cortina de chuva. Vocês estão vendo, praticamente, é como se fosse realmente uma cortina de água, uma chuva que forma uma cortina, desde o começo do jato do meu emissor até o final do jato. Vocês estão vendo praticamente a mesma quantidade de água caindo. Claro que vai cair mais água no final, né? Mas a precipitação mais próxima do emissor é maior. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Como a gente falou na semana passada, os aspersores spray tinham válvula de retenção, né? Ou válvula SAM, é o Seal Americ, que é o selo de vedação. É um aspersor que a gente usa sempre que eu tenho declividade na minha área. Não podia ser diferente nos rotores, a gente também tem esse dispositivo aí, essa solução para quem vai trabalhar em áreas com declividade, taludes, áreas muito grandes que a gente tem declividade, às vezes nem percebe a olho nu. Muito cuidado com áreas com declividade. Então, essa valvulação, ela segura a água na tubulação para que amanhã, quando eu ligue meu sistema de irrigação, não tenha ar na tubulação, que ele esteja todo cheinho de água, simplesmente comece a pressurizar assim que a bomba começar a funcionar e a válvula abrir. Evitando, claro, o desperdício de água e acúmulo de água no pé dos taludes, nas áreas mais baixas. Isso, para quem mexe com gramado, sabe a dificuldade que é a alta umidade nos gramados. A gente tem muito problema aí com fungos, né, com risoctônia principalmente, em regiões mais frias. E muita água é pior do que pouca água. A gente escuta muito os greenkeepers falar isso, que muita água é pior do que pouca água. Então, muito cuidado com a declividade, use as pessoas sãs. Todo aspersor rotor, ele vem com um bocal fora do seu rotor, então você tem que colocar esse bocal e apertar o parafuso. Então, ao apertar esse parafuso, eu tenho que visualizar esse parafuso descendo pelo rotor e encostando no meu bocal aqui embaixo. Então, eu não posso também apertar demais para que esse parafuso passe e encoste na água, porque ele vai quebrar o jato, a não ser que você queira que isso aconteça, né? Via de regra, ele tem que tocar o bocal, mas ele não tem que encostar na água, para não quebrar o jato e quebrar toda aquela cortina de chuva que a gente falou para vocês.
Assim como os aspersores sprays, o aspersor rotor, ele também tem um pop-up cônico, ou seja, toda vez que ele sobe e desce, ele permite uma passagem de água entre o pop-up e o corpo do emissor para que a limpeza ocorra. Ele é autolimpante. Então, subiu, sai uma água pela lateral aqui, ó, entre o corpo e o pop-up. Toda vez que desce, também sai uma água por ali. Além de sair uma água pelo miolo também dele. Vocês vão ver um videozinho por água saindo por cima da cabeça do rotor para fazer a autolimpeza dele. Além disso, os rotores eles vão com um filtrozinho, todo rotor 3504, o 5000, a família aí do Falcon, que é o 6000, o 6504, 6500, né? E o 8000 também. Todos têm um filtrozinho interno que deve ser limpo aí com alguma frequência, né, em função da qualidade de limpeza da sua água, né? Quanto mais limpa, menos vezes você vai ter que fazer isso. Quanto mais sujo, mais vezes você vai ter que fazer esse tipo de manutenção. Mas é muito fácil tirar, é simplesmente tira ele do miolo e faz o acesso aí ao filtro com a chavezinha de fenda, ele sai muito fácil. Limpa no água com cloro, passa uma escovinha de dente, tá tudo certo. Bom, todos os rotores eles têm um ajuste de batente esquerdo e batente direito. O batente esquerdo, gente, sempre vai ser ajustado com a mão. Simplesmente girar a setinha indicadora de por onde a água vai sair para a esquerda, anti-horário. Ele vai dar um estalo. A hora que instalou, se você quiser mudar aquele ângulo, você simplesmente gira anti-horário e para com a seta onde você quiser. Vai ser um novo batente esquerdo. Aí ele vai girar para a direita, vai dar um estalo. Instalou é onde ele vai começar a girar para a esquerda de novo, é o batente direito. Vai girando para a esquerda, estala, bate, vai para a direita, estala, bate, vai para a esquerda. Então, para mudar o batente esquerdo, simplesmente depois do clique, eu giro manualmente anti-horário. E para mudar o batente direito, é na chavinha de mais e menos que eu giro para mais ou giro para menos. Você pode fazer isso com ele em operação, porém, você não pode girar ele contra o sentido do fluxo que ele está indo. Ou seja, se está saindo água e ele está girando para a direita, jamais gire ele para a esquerda. Pode ser que você quebre as engrenagens. Se ele está girando para a direita, indo para o batente direito, você pode com a mão girar para a direita sem problema nenhum. Aí ele vai bater no batente direito, vai estalar e vai começar a girar para a esquerda, é onde você pode aí sim manualmente girar para a esquerda e mudar o batente esquerdo dele, se você quiser ajustar ele em operação. Os bocais eles vêm de fábrica com uma grade, cada emissor tem uma gradezinha de bocal. Você não escolhe antes de comprar ele que bocal você vai usar. Você vai escolher isso na hora de instalar ele. Ou seja, a série 3500 ele vai com 6 bocais. O ponto 75 GPM, que são galões por minuto. 1 galão por minuto, 1,5, 2, 3 e 4 galões por minuto. Então escolha lá o bocal nessa chavezinha azul que vocês estão vendo aí. Coloque no rotor e aperte o parafuso até que o parafuso encoste no bocal, porém não tão profundo para não quebrar o jato, não atrapalhar o jato de água. Para escolher o meu bocal é um pouco diferente na hora de ler a tabela daquilo que a gente leu lá em spray. No spray a gente olha qual é o bocal que eu quero e depois corre na pressão. Aqui é o contrário, aqui eu vou correr primeiro na pressão, ó, pressão em bar, começa com 1.7, 2, 2,5, aí na página direita, 3, 3,5, 3.8. Via de regra, gente, aspersores e rotores, a gente trabalha com 3 bar, tá? 3 kg/força por centímetro quadrado ou 30 MCA. Aqui vai uma quebra de protocolo, os rotores 3500, eles trabalham muito bem com 2 kg de pressão. Então, se algum dia você quiser fazer um projetinho usando só 3504, pode fazer ele com 2 kg de pressão, dentro dessa tabela aqui de raio, claro, né, de alcance, que vocês vão ter uma alta uniformidade, mesmo com 2 kg de pressão em rotor, tá? Esse é um segredozinho que a gente conta aí só para parceiro Rimburg. Via de regra, a gente fala no mercado que as pessoas rotor residencial de meia e 3/4 trabalham com 3 quilos.
tá bom? Mas o aspersor de meia polegada 3504, ele trabalha muito bem a partir de 2 kg. Então, se mantém aí entre 2 kg e 3 kg, vocês vão se dar muito bem no projeto de vocês. Eu já usei muita residênciazinha. Eu vou mostrar no final um projetinho que eu fiz aqui, 15 minutos antes de começar, eu rabisquei aqui no AutoCAD, só para vocês verem como é econômico trabalhar com 3504, com baixa pressão, com 2 kg, né? Baixa pressão com rotor, claro, e com baixa precipitação, baixa vazão, você vai ter um setor aí muito grande, uma válvula de 1 polegada e bombinha de 2 cavalos. Então tá aqui, eu corro na pressão, depois eu escolho o meu bocal, vocês estão vendo que todas as pressões têm todos os bocais dentro dele, de 0,75 até 4, e aí eu corro no raio, vejo se o raio atende meu projeto, vejo a vazão para colocar no meu dimensionamento hidráulico, e aqui importantíssimo aquilo que a gente falou mais cedo, a precipitação dele é muito similar à precipitação do rotativo, que é em média 18 milímetros por hora. Tranquilo até aí? Todo mundo acompanhando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver o bate-papo aqui, está tudo ok. Qual a pressão André, tem uma pergunta aí no bate-papo. Obrigado, Zé. Vi aqui agora. Qual a pressão de serviço ideal para as pessoas MaxiBurd? Também posso começar a trabalhar com 2 quilos? Excelente pergunta. É a mesma coisa que eu vou fazer quando eu estou trabalhando com as pessoas agrícolas lá. Não sei se todo mundo aqui já trabalhou com agrícola. Eu sei que hoje em dia existem profissionais que já começam no paisagismo. Antigamente todo mundo começava na agricultura e aí migrava para o paisagismo, apaixonava e não voltava mais. Eu fui um deles. Mas o MaxiBurd, então, você pode sim trabalhar com 2 kg de pressão, 2,5 é muito bacana. E 3 quilos aí é a pressão realmente a mais top dele, que ele vai realmente dar um raio de alcance maior. Mas sem problema nenhum trabalhar com 2, 2,5, tranquilaço. Bom, uma coisa muito, muito, muito importante ao selecionar bocais rotores, talvez a coisa mais importante do dia de hoje aqui nesse treinamento, é respeitar o bocal em função do arco de trajetória dele. Gente, olha o que está acontecendo nesse slide aí. Ó. Umas pessoas trabalham em 90 graus, eu tenho 4 faixas, vocês estão vendo um azulzão bem mais grosso, não sei se vocês conseguem enxergar que são 4 faixinhas. Os 180 graus eu tenho 2 faixas, e o 360 graus, que é a pizza inteira, o círculo inteiro, eu tenho apenas uma faixa girando ele todo. Isso quer dizer para mim que se eu usar o mesmo bocal nos 3 aspersores no mesmo tempo de irrigação, o aspersor 90 graus vai aplicar água 4 vezes naquela área, o 180 vai aplicar 2 vezes água naquela área, e o 360 só vai aplicar água uma vez naquela área. Ou seja, a hora que o 360 deu uma volta inteira, o 180 deu 2 voltas, ele foi e voltou, e o 90 graus foi e voltou de novo. Ou seja, a água que caiu na área do 90 graus foi 4 vezes maior do que a água que caiu na área do 360. E 2 vezes maior do que a água que caiu na área do 180 graus. Então, gente, a hora que eu for trabalhar com rotores, lembrem-se que vai um jogo de bocais para cada aspersor. Se eu escolhi o bocal 2 para o 180, obrigatoriamente o meu bocal 360 tem que ser o dobro do 2. O dobro de 2 é 4. Então, o bocal 4 vai ser o bocal do meu 360. Obrigatoriamente, o meu bocal 90 tem que ser metade da vazão do bocal 180. Se o meu bocal 180 era 2 galões por minuto, eu vou ter que trabalhar com o bocal 1 galão por minuto no bocal 90. Ficou claro isso para todo mundo? Eu não quero que ninguém saia daqui sem ter entendido isso. Se eu vou trabalhar aspersores com ângulo de trajetórias, com arco de trajetória diferente, eu preciso fazer o jogo de bocais. O aspersor 360 tem que ter o dobro da vazão do 180, o 180 tem que ter o dobro da vazão do 90. Vocês entenderam isso, gente? Dá um ok para mim no bate-papo aí, por favor. Alguém quer que repete, que dê mais um exemplo disso? Valeu, Alisson. Beleza, Ednilson. Show. Se ficou alguma dúvida, a gente volta a falar disso, tá, gente? No final, se alguém não se sentiu confortável com isso, a gente volta a falar, porque isso é extremamente importante para que a precipitação aconteça de forma
ideal em todas as áreas do meu jardim, do meu gramado. Você imagina colocar todos os aspersores bocal 4 num gramado esportivo. O corner, lá onde o cara bate o escanteio, vai virar uma poça d'água, porque vai jogar 4 vezes mais água do que precisa. E via de regra, onde tem o menor pisoteio do jogo. Então, provavelmente eu vou usar uma vazão ainda menor do que 4 vezes menor do que um aspersor de 360 graus. Tranquilo até aí, então? Podemos passar para frente? Amanda, tem alguma dúvida? Sim, boa pergunta. Com as pessoas Falcon 8005 também fazemos esse jogo? Com certeza, a gente sempre vai fazer esse jogo de bocais, seja qual for o rotor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pulo do gato aqui no 5000, que é o único aspersor do mundo que já vem com mesma precipitação em todos os bocais. O Rodolfo tem outra pergunta muito importante aqui para quem faz projeto, porque quando a gente fala isso em sala de aula, todo mundo concorda, mas na hora de fazer o projetozinho, a gente pega, pô, o bocal 4 me deu 10 metros de raio. Aí eu coloco o bocal 2, pô, mas só deu 8 metros, e agora? Não vai ficar pé a pé. Aí é que entra a mágica da cortina de chuva. Aspersores rotores que têm cortina de chuva não precisam estar literalmente pé a pé. Olha que coisa linda. Então, a gente bate tanto no pé a pé que ficou na cabeça de vocês que eu preciso ter pé a pé sempre. Isso não é verdade quando a gente fala de aspersores com cortina de chuva, bocal, cortina de chuva da Rainbird. Eu posso trabalhar com espaçamentos um pouco mais afastados, não pé a pé, quando eu estou trabalhando o 180 graus, o 90 graus, às vezes até 360 com 360, eu consigo afastar um pouquinho mais do que o raio de alcance dele. Vocês terem ideia, na Copa do Mundo, os aspersores estavam espaçados aproximadamente 20 por 20 e o raio de alcance era de 16 metros. A uniformidade do gramado, da irrigação no gramado, estava acima de 85%. Coisas que só um bocal cortina de chuva Rainbird pode fazer por vocês. No caso de quadra de tênis, também usamos esse rotor. A gente vai falar daqui a pouquinho, Paulo, mas a gente usa o 6504 de alta velocidade, é o high speed. Ele gira bem rapidão para não empapar o saibro, né? E a gente sabe que o saibro, se você empapar demais, ele racha todinho. A gente vai falar daqui a pouquinho desse tipo de emissor. A linha a família 5000 também tem alturas de elevação diferentes. O mais comum e o que a gente mais trabalha é o 5004, né, que sobe 10 centímetros, mas também tem o 5006, que sobe 15 centímetros, e o 5012, que vai subir aí 30 centímetros de elevação entre a tampa e o final do pop-up dele, ele vai subir 30 centímetros em relação ao solo. Ele é muito robusto, ele vem com uma borracha verde em cima, então eu posso e devo trabalhar ele em gramados society, gramado de campinho de futebol de condomínio, sem problema nenhum. Pode usar o 5004, eu já fiz muito campinho society, 10, 15 anos atrás, e até hoje está lá funcionando firme e forte, aguenta desaforo de chuteira. Então, podem ir aí tranquilos que o 5000 vai atender vocês, inclusive em campo de futebol. Como eu falei, eles vão com um filtrozinho dentro do corpo dele, desenrosca a tampa do miolo, puxa, saca o aspersor, vai ter um filtrozinho branco lá no fundo, simplesmente você, com a chavinha de fenda, saca ele fora e faz a limpeza. É muito comum ele parar de girar porque o filtro está entupido embaixo. Aí o pessoal já quer gritar, não, me dá garantia desse aspersor. Não, vai lá, abre ele, tira, limpa, faz uma limpeza jateando água nele, que vai resolver o seu problema. Vocês estão vendo uma imagem aí da tampa verde que eu mencionei para vocês. Então tem a seta grandona aqui mostrando por onde é que a água vai sair. E aí você girando para a esquerda, ele vai dar um estalo onde for o batente esquerdo dele. Depois você consegue girar ele sem fazer força para o lado direito, até ele dar um estalo. E aí você conseguir girar ele sem fazer força para o lado esquerdo, para indicar para você, mesmo sem água, por onde a água começa e por onde a água termina, de fazer o arco de trajetória dele.
Então eu consigo regular ele sem água até antes de ir para o campo, se eu quiser. Eu faço essa regulagem. Então não é na rosca lá embaixo que eu faço a regulagem de onde é que começa a água, onde é que termina. É simplesmente girando essa tampa verde aqui para a esquerda e nesse parafuso de mais e menos é onde eu vou definir o batente direito. Como eu falei para vocês no 3504. O Giba, que não nos dá o apoio aí de marketing, ele está colocando para vocês aí um formuláriozinho do bate-papo. Eu peço que todos preencham, porque inclusive esse treinamento vai ter um certificado de participação para quem ficar até o final aí. E, claro, preencher o formulário que o Giba disponibilizou para vocês aqui. Vocês estão vendo que essas pessoas têm um PRS branquinho escrito aqui, ó. A mesma coisa da semana passada. PRS, gente, é válvula reguladora de pressão. Isso aqui é fundamental para garantir que mesmo com pressões oscilando, eu tenha o raio, vazão e precipitação que eu espero no meu projeto por conta da válvula reguladora de pressão. Isso, para vocês terem ideia, é uma norma técnica no estado da Califórnia. Foi quando o 5000 realmente disparou e ganhou o market share nos Estados Unidos. Foi quando ele realmente matou o concorrente mais próximo. Foi quando o governo falou que todo aspersor na Califórnia teria que ter a válvula PRS como norma técnica. E aí o 5000 realmente foi campeão e ganhou de todos os outros e hoje domina o mercado, porque começou a fazer a diferença usar uma válvula PRS e a alta eficiência do bocal cortina de chuva. Hoje é o aspersor mais vendido do mundo, de 3/4 de polegada. Um diferencial que só ele tem também é o registro cônico. Eu consigo fechar, cortar a água da irrigação do aspersor individualizado com todos os outros aspersores da mesma válvula funcionando. Então, se eu quero trocar um bocal, se eu quero fazer uma manutenção, dar uma adubada próximo daquele aspersor, eu não quero me molhar, se eu quero, sei lá, plantar alguma coisa, eu não quero desligar a irrigação inteira porque eu não tenho tempo para desligar aquilo, eu preciso terminar a irrigação dentro daquela janela de irrigação, eu posso simplesmente fechar 1, 2, 3 aspersores ali onde eu vou trabalhar para não me molhar e depois eu vou lá e abro o registrozinho dele e está tudo certo. Muito bom para funcionar também o ajuste, né, de batente esquerdo e direito, com o setor inteiro funcionando. Você vai lá, fecha o registrozinho, regula batente esquerdo e direito, sem se molhar, e aí você só libera a água depois e vê se aquele ajuste que você fez está funcionando bacana ou não. Então, como eu falei, trocar bocal sem ter que ficar ligando, desligando minha irrigação, né, desligando, ligando bomba, abrindo e fechando válvula, para não me molhar ou não, simplesmente vou lá, fecho o registrozinho cônico, troco meu bocal e está tudo certo. Ele é muito fácil de colocar o bocal, gente, ele só entra na mesma posição, não tem como errar isso aqui. Jamais coloque essa chave dentro do orifício, ou seja, dentro do molde do bocal. Aqui embaixo tem uma orelhinha onde está a chavezinha, espero que vocês tenham visualizando bem tranquilo isso aqui. Ele tem uma entradazinha para a chave que vai com ele, uma chavezinha, que a cada caixa de rotor que você compra vai uma chavezinha verde dessa, que encaixa certinho ali embaixo, você simplesmente faz o torque e esse bocal sai, cospe fora. Jamais enfia essa chave dentro do bocal, porque, como eu falei para vocês, isso aí foi feito milimetricamente numa fábrica para fazer a cortina de chuva acontecer. Se você enfia uma chave de fenda nesse orifício, você acabou de inventar um bocal novo e com certeza ele não vai ter a cortina de chuva e a alta eficiência que a gente quer. Então, como eu falei de novo, o PRS foi quando o 5000 realmente se destacou aí no mercado e virou o aspersor mais vendido do mundo. Foi quando a Califórnia exigiu, né, o PRS embutido no aspersor, rotor, e o 5000 realmente é um aspersor diferenciado, o PRS dele é muito eficiente. Então, se vocês têm áreas que vocês vão trabalhar, áreas muito grandes, setores muito extensos, que você precisa chegar com 3 quilos no último emissor, e aquele emissor mais próximo da válvula está com pressão excessiva, está pulverizando, coloque aí uns 20% a 30% de aspersores PRS mais próximos da válvula.
setores mais próximos da bomba, que tem uma pressão mais elevada do que os setores mais distantes. Se a sua bomba não tem um inversor de frequência, você vai ter problema com alta pressão próximo da bomba. Então, usar PRS é muito importante para salvar a vazão e garantir a alta uniformidade do meu sistema. No 5004 eu também tenho uma chavezinha com todos os bocais, e muito cuidado que vocês estão vendo aí que tem 8 bocais mais longe e 4 bocais mais perto de onde eu seguro a grade de bocal. Esses 4 mais próximos aqui, da parte que coloco o meu dedo aqui para segurar a chave, são aspersores de ângulo baixo, ou seja, a trajetória dele é mais próxima do chão para abrigar mais com o vento. Cuidado para não usar esse bocal e esperar um raio mais longo. O raio vai diminuir bastante com o low angle, tá? Se eu quero realmente jogar água mais longe, eu vou trabalhar esses 8 bocais aí, do bocal 1,5 até o bocal 8. E aqui também vale a regra. Escolhi bocal 8 por 360, bocal 180 obrigatoriamente tem que ser o 4 e o 90 obrigatoriamente o 2, se eles estiverem na mesma válvula, tá? Se forem válvulas diferentes, não tem por que fazer esse jogo de bocal acontecer. Quem faz irrigação de gramado aí gol a gol, por exemplo, a válvula que trabalha a lateral inteira pode ter 180 com bocal 8, 90 com bocal 4. A válvula que está no meio do campo, entre um gol e o outro, vai ter o bocal 8 no 360 e o bocal 4 no 180, porque eles vão trabalhar tempos de irrigação diferentes. Então, eu faço a precipitação acontecer pelo tempo de irrigação. Tranquilo? Então, muito cuidado com o jogo de bocal, porque quando eu falo jogo de bocal, é se eles vão trabalhar no mesmo tempo de irrigação na mesma válvula. Válvulas separadas, eu posso fazer essa mágica acontecer trabalhando o tempo de irrigação. E para quem quer ter o conforto de trabalhar a mesma precipitação sem se preocupar em fazer o jogo de bocais, existe no mercado, a Rimbud tem isso para vocês, tem no Brasil, os bocais MPR, ou seja, a mesma precipitação. E aí eu pego o bocal F por 360, o H por 180, o Q por 90 e corro para o abraço. Não me preocupo com a precipitação, porque ela já veio de fábrica para mim. Agora eu tenho Agora eu perco um pouco, né, do meu raio, ou seja, no raio de 14 metros no 360 no bocal 8 vai cair para 10,8. Tá? Então a gente perde um pouco de raio, porém ganha em praticidade de projeto, velocidade de instalação. Não se preocupa se o montador está fazendo ou não o jogo de bocal, porque foi um bocal MPR para o campo. Então é pesar aí o prós e o contra, e vocês vão ter aí garantido uma precipitação proporcional de 15 milímetros para todos os bocais. Então simplifica projeto, simplifica instalação, precipitação uniforme mesmo, em raios de alcance diferentes. E claro, a tecnologia cortina de chuva não podia faltar nele, né? Aqui os gráficos das tabelas. Como ele é MPR, agora a forma de enxergar ele voltou a ser igualzinho das pessoas de spray. Ó. Ele me dá o bocal, o arco de trajetória, e aí eu corro na pressão que eu quero trabalhar e me dá o alcance, a vazão e a precipitação. Uma outra opção que eu posso ter na família 5000 é a camisa de aço. Se eu vou trabalhar em locais com alto teor de areia, quadra de saibro, aí, ó, quem perguntou quadra de tênis, eu também posso usar esse aspersor para quadra de tênis. Áreas comerciais com muito vandalismo, e principalmente aqui, gente, campo de futebol, porque campo de futebol tem uma prática chamada top dressing, que é jogar um pouco de areia de tempos em tempos e passar um rolinho para que essa areia entre aí no gramado e faça o nivelamento do gramado e a aeração também. A camisa de aço ela é muito bem-vinda em áreas com muito teor de areia, porque o plástico com areia, você sabe que a areia vai ganhar e vai arranhar o emissor, vai arranhar o pop-up. Quando a gente fala de inox versus areia, aí o inox ganha e não vai ter nenhum problema de arranhar, de dar vazamento, furar o selo de vedação, enfim, você vai estar aí seguro e garantido que você pode trabalhar com o top dressing aí no campozinho de futebol sem nenhum problema.
Se forem trabalhar aí hortas, maciço de planta, onde eu não preciso ter o aspersor escamoteável, grandes áreas de arbusto, existe também, e claro, é mais barato o aspersor 5000 sem ser escamoteável. Ele já vai, como vocês estão vendo na foto aí, ó, o pop-up dele vai já emergido para fora, e embaixo eu tenho uma rosca de 3/4 de polegada que simplesmente enrosco aí o PVC ou o polietileno e simplesmente ligo a irrigação. Ele vai fazer uma irrigação de alta eficiência, claro, que tem um bocal cortina de chuva, e não vai fazer o escamoteável, porque eu não preciso escamotear, não preciso esconder ele. Então, se eu tenho esse tipo de coisa para irrigar, como arbustos, como hortas residenciais, é uma gota bem fininha, ele é muito bacana para horta, para alface, por exemplo, que não tem aquele jato muito grosso que bate no solo e suja a folha do alface. Ele é bem mais suave ao irrigar. Então é uma saída aí bacana para quem trabalha em regiões de horta. Pensem nisso aí, pode ser uma solução para vocês, pode ser um diferencial para o cliente de vocês. Vou pegar o filmezinho aqui do 5000. Opa, abri de novo no aplicativo errado, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui no Media Player, perdão. Rainbird's 5000 series rotary sprinkler is a rugged and reliable rotor designed Então, for toda vez que ele sobe e desce, vocês estão vendo que ele faz aquela autolimpeza dele. 5000 series features E aí a cortina de chuva acontecendo, ó, bem nítido, né? Vocês estão vendo aí umas pessoas molhando o pé do outro, ó, molhando bem próximo do pé, do próprio pé dele, ó, o jato da água. E aí ele sai da terra, termina a irrigação, ele se esconde, fez a limpeza por fora e também por dentro do miolo dele. Acho que vocês viram isso acontecer. Pelo parafusozinho que sai uma água também, para fazer a limpeza interna dele. E aqui é onde eu coloco a identificação de que bocal eu botei aqui dentro. O parafuso, como eu falei, eu preciso enxergar o parafuso, mas ele não deve encostar na água, como vocês viram ali. O cara quebrou o jato, né? E aí ele voltou o parafuso para que o jato não fosse danificado. Aqui é onde entra a chavinha para puxar ele quando não está em operação. É uma chavinha verdinha que tem uma cruzeta. E aqui o mais e menos para fazer o ajuste do batente direito. Como eu falei para vocês, é bem tranquilo. Depois, quem nunca fez, faça na prática para vocês vejam o que eu estou falando. É muito simples de regular batente esquerdo, batente direito, batente esquerdo. Tranquilo? Alguma pergunta com relação aos aspersores residenciais de meia polegada, 3/4 de polegada? Tá tranquilo até aí? Jogo de bocal, pressão de serviço, precipitação, poder espaçar um pouquinho a mais do que pé a pé, como a gente falou que em spray obrigatoriamente tem que trabalhar pé a pé. Alguma pergunta? Podemos migrar aí e pular para as pessoas de longo alcance. Ok até agora? Dá um ok para mim no bate-papo aí. Vocês estão comigo ainda aí? Beleza. Beleza, valeu, galera. Vamos lá então. Aspersores de longo alcance. Aqui a coisa já mudou um pouco. A pressão de serviço, gente, já passou a ser 4,5 kg, 5 kg, 5,5. Eu já começo a trabalhar com pressões um pouco mais robustas, pressões mais agressivas, vazões mais altas. Olha o aspersor Falcon aí, o aspersor que foi o aspersor que a gente usou na Copa da França em 98 e que a gente usou na Copa do Brasil em praticamente todos os CTs, todos os centros de treinamentos, os 55 centros de treinamentos que foram feitos para a Copa do Mundo, estão com
o Falcon 6504. É um espessor muito bom para trabalhar gramados bem abertos, gramados sem muita interferência de árvore, áreas aí de indústrias, áreas de universidade, áreas onde não tem muito tráfego de gente, porque lembra que eu falei para vocês agora, pressão de 4,5 kg, um vazão de 3.000 litros por hora, é praticamente uma arma isso. Se pega na cabeça de uma criança, pode dar um problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai instalar esse tipo de emissor. E se vai instalar numa praça pública, por exemplo, que é uma área muito bacana para usar, porque é bastante verde, é bastante grama, sem muita interferência no jato, no raio do emissor, eu aí vou ter que começar a irrigar numa hora que eu sei que não tem ninguém caminhando por ali. Então, eu vou praticamente trabalhar na madrugada, né? A partir de 10, 11 da noite até 5:30 da manhã aí é uma hora mais recomendada para trabalhar áreas públicas quando a gente vai trabalhar aspersores de alta pressão e alta vazão. É como se fosse uma mangueira de um bombeiro jogando água para apagar incêndio. Realmente é um jato muito forte, muito grosso de água. E a gente está falando agora de alcance de 20 metros, vazão até 5.000 litros, 10 centímetros de elevação no 6504, né? Pressão de serviço ideal 4,5 a 5. Válvula SAN já vai nele, né? E aí eu tenho dois modelos, o PC, que eu consigo ajustar arco de trajetória, e o FC, que é círculo cheio, é full circle. Então, se eu compro o aspersor 6504 para trabalhar 360 graus, ele vai ser para o resto da vida dele 360 graus. Se eu quero fazer algum ajuste de 90, 180, 270, eu vou trabalhar o PC. Vou comprar o modelo PC para poder fazer ajuste de arco de trajetória, tá? Ele pode ter o pescoço dele em plástico e pode ter o pescoço dele em aço, o pop-up plástico e o pop-up metálico. Onde é que eu vou usar ele? Campo de futebol, tênis, rugby, grandes áreas verdes, como eu falei, universidades, indústrias, áreas públicas, praças públicas. Aonde eu vejo um gramadão livre de interferência, é por ali que eu vou começar a pensar em usar aspersores de raio de alcance longos. Apesar do preço unitário ser bem mais alto, nunca olhem preço unitário de produto quando a gente vai falar de sistema de irrigação. A maior roubada que vocês podem cometer, a maior furada, é olhar o preço unitário e falar, ih, rapaz, foge disso, porque isso aqui vai ficar muito caro no final. Quando a gente faz um bom projeto, quando a gente faz todo o balanço hídrico, toda a malha hidráulica, o sistema de bombeamento, umas pessoas que custa 30 vezes mais caro que o outro pode ser mais barato no final, um sistema mais barato. Então, muito cuidado com o preço unitário. A gente não vende produto, a gente não vende as pessoas para o nosso cliente, a gente vende solução, a gente vende sistemas de irrigação de alta eficiência. Coloquem isso na cabeça de vocês e comecem a projetar sem se preocupar com o preço individual do produto. Então, como eu falei, vai até bocal 18, de 4 a 18, com praticamente 20 metros de raio de alcance. Então, só para vocês terem ideia, nas arenas da Copa do Mundo, o bocal que a gente usou foi o bocal 16. Eu poderia tranquilamente ter usado o Falcon 6504 em qualquer uma das arenas. A gente preferiu usar eles no CT e o 8005 nas arenas, porque o 8005 já é uma coisa mais top, mais robusta, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, na Copa da França foi utilizado o 6504, pescoço inox, bocal 16. Aqui são os bocais. Tem dois orifícios, um para um jato longo, um para um jato mais próximo. E aí vai até o bocal 18. Se eu quiser usar uma coisa um pouco mais robusta, que tolera mais desaforo ainda do que o 6504, eu vou aí trabalhar com o aspersor campeão aí que está em 11 das 12 arenas da Copa do Mundo, que é o aspersor 8005, que aí eu já vou trabalhar até 8.000 litros por hora, como vocês estão vendo aí, 8,24 metros cúbicos por hora, e 25 metros de raio. Pressão de serviço de 3,5 a 7 bar. Eu gosto de trabalhar ele com 5,5 bar. Aí é de projetista para projetista. De 3,5 a 7 ele vai trabalhar muito bem, vai fazer a cortina de chuva.
Eu trabalho ele com 5,5, 5, fica muito bom o desempenho dele no campo. Uma coisa bacana dele é que ele tem memória de arco. Se alguém for e fizer um giro nele, ele não perde a memória dele. Ele dá um giro errado e volta a fazer aquilo que foi programado nos parafusos. Esse aqui já não é mais na minha mão que eu escolho o batente esquerdo. Eu escolho o batente esquerdo e direito nos parafusos dele. Ele é um pouco mais robusto, um pouco mais difícil de regular, inclusive. Tem que pegar a manha dele um pouquinho para regular batente esquerdo e direito. Ele tem um parafuso exclusivo para o batente esquerdo e um parafuso exclusivo para o batente direito. E a hora que você regula um, o outro desregula. Então você tem que pegar um macete de regular um, preservando a regulagem do outro. Mas é tranquilo. Depois que você regula um, dois, aí você nunca mais esquece. É igual andar de bicicleta. Tirou a rodinha, andou 5 metros, nunca mais você bota a rodinha de volta. Ele tem uma elevação de 5 polegadas, então ele sobe 12,5 centímetros, 12 centímetros e meio, sobe um pouquinho mais. E controle automático de velocidade, ou seja, independente da pressão que você colocar nele, seja 3 kg, seja 7 kg, ele vai rodar na mesma velocidade. Como eu falei, tem memória de arco. Se chegar um vândalo no seu jardim, como esse vândalo que vocês estão vendo aí, e fizer um giro no aspersor, para o lado que você não queria, tentar desregular ele, ele vai dar um giro 360 graus errado e depois ele volta para a regulagem de batente esquerdo, batente direito, como tinha sido programado via parafuso de batente esquerdo e parafuso de batente direito. Ele vem de fábrica com todos os aspersores protegidos contra a declividade, ou seja, ele tem uma válvula SAN, o selo anti-morro nele. Tem um eixo metálico interno de bronze, é um parafuso que faz ele aguentar bastante desaforo, carrinho, o jogador pode pisar, carro pode passar em cima, caminhão passa em cima e não quebra ele. E aí, além do bocal 18, que era o 6504, eu vou ter agora o bocal 20, 22, 24 e 26, todos com trajetória de 25 graus, ou seja, entre o solo e o jato terão 25 graus aí de trajetória para jogar esse raio aí realmente de 25 metros de distância no bocal 26 branco. Como eu falei, pressão de serviço 4,5, 5, aqui eu gosto de trabalhar. Eu vou aqui, 5 bar, escolho o meu bocal e aí eu vou ter raio de alcance, vazão e precipitação. Vazão em metro cúbico, vazão litro por segundo e a precipitação quadrática e triangular aqui. Então vocês estão vendo aqui, se eu escolher 5 quilos, bocal 26, eu vou ter 23,2 metros de raio, vazão de 6,8 metros cúbicos por hora ou 1,89 litros por segundo, precipitação de 25 milímetros. De novo, se eu escolhi o bocal 26 por 360 e na minha válvula também tem umas pessoas 180, o aspersor 180 tem que ser metade da vazão dele, então eu vou trabalhar aí bocal 12 ou 14, tá? Deixa eu colocar um filmezinho para vocês aqui do 8005. Eu não passei do 6504, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, peraí que eu acho que eu abri de novo no aplicativo errado. Não, essa vez foi. Então vocês estão vendo esse com a tampa laranja aí, ó, quem perguntou no começo, é exatamente o bocal 6504, idêntico a ele, porém ele gira mais rápido. Ele bate mais rápido no bocal, no batente esquerdo e bate mais rápido no bocal direito para poder trabalhar a quadra de saibro. Uma coisa importante no saibro é nunca cruzar jato de aspersores em funcionamento. Então eu sempre faço setores no saibro para trabalhar metade do campo com umas pessoas e a outra metade com outro. Sempre dois ao mesmo tempo, porém em lados diferentes da quadra, da rede, né? Para que o jato nunca encontre o outro no ar e forme uma gota mais grossa e caia no meu saibro, podendo até furar o saibro, rachar o saibro, molhar demais, né?
Então, aí já é uma dica de projeto para vocês. Se vai trabalhar quadra de saibro, use ele com a tampa laranja. E aí o High Speed vai aparecer agora para vocês. Me perguntou quadra de saibro. É esse daí, ó. Ele já vai na cozinha do saibro. Ele gira bem mais rápido que o outro. Tá vendo como é que ele gira bem rapidinho? A dica, então, é nunca cruzar um jato desse com outro de outras pessoas para não criar uma área de muita água, muita gota muito pesada. Aqui 8005. Beleza, resolveu passar de boa agora. Aqui ele está mostrando para a gente 8005 e 5505. 5505 é umas pessoas que a gente não trabalha mais, tá? Então, esquece aqui o 5505. Hoje é o 5000, né? E depois já vai para o 6504. Então, pescoço inox, pescoço plástico. As pessoas aí bem robustas. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que a gente já passou do horário. Olha a cortina de chuva desse cara aqui. Olha isso aqui, gente. A água praticamente toca o pé do próprio emissor e vai jogando. Por isso que eu não tenho tanta necessidade de irrigar pé a pé. A precipitação muito próximo do pé dele, do próprio pé dele, já é ele quem faz. Então, não se preocupem muito com o pé a pé quando estiver trabalhando com rotores. Então, memória de ar, que eu posso girar ele não vai quebrar. Aqui o parafuso que eu falei para vocês. Ó. Um parafuso de bronze para realmente aguentar desaforo de chuteira. Ó, o cara chutando com a bota. Ó. Então, isso aqui é uma área de demonstração que a gente tem na fábrica em Tucson. E o cara vai lá dar bicuda no bicho com a bota de biqueira de aço e ele não quebra. Aqui nele, ó, eu tenho ângulo, trajetória parcial e trajetória cheia, círculo parcial e círculo cheio, no mesmo espessor. Eu não preciso agora, igual no Falcon, comprar um círculo cheio e comprar um círculo parcial. Eu simplesmente giro na minha chave de fenda para a esquerda ou direita. Se está todo sólido, é 360 graus sem parar. Se tem uma pizza cortadinha, é porque ele vai bater no esquerdo e vai bater no direito. E o esquerdo eu regulo aqui nesse parafuso esquerdo, e o direito eu regulo nesse parafuso direito de mais e menos. Aí ele mostrando aonde é que ele faz a regulagem do batente esquerdo e aonde ele faz a regulagem do batente direito. Tranquilo? Então, esse realmente é o aspersor aí que ganhou a Copa do Mundo. Está em 11 das 12 arenas. Aqui é a Arena Maracanã. Talvez o campo aí, a arena mais importante do mundo, né? O palco de espetáculo de futebol mais importante do mundo. Está sendo irrigada com aspersor 8005. Alguns acessórios que eu posso colocar nele. O Sod Cup, se eu quiser, eu posso colocar esse acessório em cima da tampa do meu rotor e plantar uma graminha nesse miolo para que a hora que ele desça, ele fique 100% fechado, a grama fechada. Eu confesso que não preciso usar. Isso é para muito detalhe. Campo de futebol a gente não tem isso em nenhuma das arenas, você nem enxerga as pessoas. Eu, quando chego numa arena, eu sei onde ele está, porque eu sei o projeto, mas jogador, se você perguntar para ele por onde é que sai aquele negócio que cospe água na hora do intervalo, ele não sabe onde é que está nenhum. Ele nem sente, nunca pisou, nunca torceu o pé. Então, fiquem tranquilos com relação a campo de futebol, mas saibam que existe, caso você queira fazer uma irrigação numa área mais detalhada, mais específica, que o nosso arquiteto paisagista ele exige que não tenha nada de plástico aparecendo. Você pode colocar o Sod Cup aí, plantar a graminha, inclusive pode colocar uma grama sintética em cima se você quiser, não tem problema nenhum. Muito importante, como eu falei nos aspersores spray, é usar a junta flexível nos rotores também. Os rotores de 6 e 3/4 de polegada, a gente vai usar o mesmo flexível que a gente usava nos sprays.
A partir de 1 polegada, que são os de longo alcance, a gente precisa usar a junta flexível de PVC rígido, porém todo articulado, todas as quinas, os cotovelos que vocês estão vendo aí, eles têm a articulação aí de 360 graus de giro para fazer a flexibilidade aí do meu emissor, para que a hora que der um carrinho, a hora que passe uma máquina de cortar grama, a hora que passe um tratorzinho para nivelar um gramado, para nivelar uma topografia, ele não quebre a tubulação aonde está inserida minha irrigação. E aí uma dica para quem vai trabalhar, quem vai fazer campo esportivo, quem faz o nivelamento da areia, por exemplo, é a irrigação. Não adianta o cara passar aquela máquina para lá e para cá 10 mil vezes, que se não tiver água para compactar, esquece, vai ser bem mais difícil do que se você tiver uma irrigação funcionando para ajudar você a compactar essa areia. Aí uma foto aí em homenagem à RBN, é uma foto da Arena das Dunas. Aí quando o Sérgio Lobo estava lá fazendo a irrigação da Arena das Dunas, ele tinha que nivelar essas pessoas exatamente onde está esse risco azul aí na madeira, e aí depois vinha com areia e ligava a irrigação, e aí os caras puderam fazer um nivelamento bem bacana. É um gramado, é um campo de futebol muito bem feito, bem nivelado, drenagem maravilhosa. Na Copa choveu acho que 110 milímetros em 5 minutos, e o estacionamento todo alagado com água no teto dos carros e o gramado perfeito para jogo. É realmente tirar o chapéu aí para o pessoal que faz gramado esportivo. A instalação tem que ser 2 centímetros abaixo do nível do solo, não é rente ao solo como era no caso dos sprays, como é no caso do aspersor de meia e 3/4, o 3504 e o 5004, que a gente coloca bem no nível do solo. Os aspersores de 1 polegada, o 6504 e 8005, eu desço aí 2 dedinhos aí, 2 centímetros, aprofundando no solo. Inclusive a grama chega a fechar por cima, só que ele é tão forte quando ele levanta que ele empurra a grama para fora, faz a irrigação e se esconde de novo. Então é bem legal porque ninguém vê o aspersor, ele realmente fica escamoteável de verdade. Aí uma foto ilustrativa, né, de como ele realmente fica no campo. O cara pode jogar a bola, ele não sabe, ele não sente onde tem um aspersor. E realmente um aspersor fica bem próximo da marca do pênalti, o cara vai bater um pênalti aí. Imagina se o aspersor estivesse para fora, o cara ia botar a bola e a bola não ia ficar no lugar certinho que ele queria. Em quadra de saibro, não. Quadra de saibro você pode nivelar. O Paulo está perguntando aí, acho que o Paulo joga tênis ou faz irrigação de tênis. Eu também jogo, adoro quadra de saibro. Na quadra de saibro você pode deixar ele bem rentezinho ao solo. Aqui, ó, um recém-instalado, a grama ainda recém-plantada, bem baixinha, recém-cortada, o primeiro corte dela. E aí, à medida que esse gramado for criando colchão, as pessoas vai ficar mais afundado no campo e nunca mais ninguém sabe onde ele está. Aqui uma foto da cortina de chuva no Engenhão, no Pan-Americano. Aí o gramado recém-plantado, ainda pegando ainda, e as pessoas, a cortina de chuva, coisa linda funcionando aí. Você vê que lá do jatinho do pé dele, ele já começa a fazer a cortina de chuva acontecer. E isso, gente, é traduzido em uniformidade no campo. Algumas fotos aí de aspersores aí, uma irrigação feita gol a gol, ou seja, a irrigação vai de uma trave a outra. Eu posso abrir com valetadeira, posso abrir manualmente. O flexível no campo, a foto de vida real aí, ó. Montou, depois simplesmente essa tampinha azul vai ser girada para cima. Eu vou tirar essa tampa azul e enroscar aí meu aspersor de 1 polegada. Pode ser o Falcon, pode ser o 8005. Espalhando tubulação antes de enterrar os tubos. Já coloca a tubulação por toda a vala para ter certeza que você tem um material disponível na obra. E aí uma irrigação tradicional, gol a gol. Uma irrigação que a gente gosta muito de fazer. E tratar o campo como o campo e tratar essa meia-lua aí como uma meia-lua. São irrigações completamente diferentes, porque na meia-lua praticamente não tem pisoteio, né? Lógico que os caras eles esquentam aqui, fazem um aquecimento aqui, mas não é uma área que sofre tanto quanto um gramado onde realmente acontece o jogo. Então a irrigação também
tem que ser válvulas separadas para dentro do gramado e para meia-lua, onde não acontece jogo. Falar um pouquinho de manutenção para vocês, dar umas dicas aqui, não muito diferentes das dicas que a gente deu para spray. 99% das vezes, problema com spray ou rotor chama-se sujeira. Então eu recomendo, desrosqueie a tampa, retire o miolo, lave com um jato de água, use a própria irrigação como seu pressurizador de água. Esse setor que está com problema, você desliga ele, tira o miolo das pessoas que estão com problema, leva essas pessoas para um outro setor que está legal e usa a força da própria irrigação para jatear a água, que a gente chama de respiração boca a boca, né? Você tira o bocal das pessoas, enfia a boca dele onde está saindo a água do outro das pessoas, ele vai fazer o jateamento aí de água, limpando de fora para dentro seu emissor. Claro, tire o filtro, como eu mostrei para vocês, e lave, tire o bocal, faça a limpeza. Enfim, limpeza, via de regra, é a melhor solução para aspersão, tanto de spray quanto rotativo, quanto rotores. Alguns sintomas e causas aqui. O rotor não gira com a mão, irrigando ou não. O jato de água é irregular. Aí de cara vem primeira causa, água com muita impureza. Alguém fez uma recente instalação e esqueceu de fazer a limpeza do meu sistema antes de colocar os aspersores e bocais. Reparo com sucção de sujeira. Às vezes você fez um reparo na sucção da bomba e esqueceu de fazer a limpeza depois da rede inteira. Pode ser um parafuso do bocal muito apertado. Pressão baixa, ou seja, a pressão é tão baixa que as pessoas não conseguem girar. Ou o jato fica aquele xixizinho lá saindo sem fazer a cortina de chuva. Algumas soluções, coloque filtragem na saída da bomba, filtro é uma coisa tão barata, use o filtro mesmo que seja de segurança, por mais que você tenha convicção que sua água é cristalina, que você bebe daquela água se for o caso, que é um poço, que a água não dá areia, não dá sujeira nenhuma, coloque um filtrozinho aí de segurança. Então, abra, limpe o aspersor por dentro, lave o filtro, lave o bocal, lave todo o sistema. O rotor não roda irrigando, o alcance não corresponde à tabela, o rotor não sobe totalmente. Com certeza isso aí é ou entupimento ou baixa pressão. Ele colocou aqui como causa excesso de rotor operando. Excesso de rotor operando é porque foi mal projetado e a bomba não está dando conta dessa galera toda junta. Filtro entupido, bocal de saída entupido, mecanismo interno danificado. Então, reveja projeto hidráulico, lave o filtro, lave o bocal, lave internamente o mecanismo, né? Substitua o rotor se for o caso. Vazamento entre a torre e a tampa. Torre danificada. Anel de vedação danificado. Sujeira interna. Então, de novo, vocês estão vendo que sujeira vem sempre aí como uma das causas. Ou pressão baixa. Solução: ou troca o rotor. Primeiro, tente lavar ele, né? Lava o bocal, lava internamente, faça a respiração boca a boca aí, como eu falei. Leve esse miolo para ser jateado por outras pessoas em funcionamento. Ou reveja o projeto hidráulico. Se o seu cachorro tiver com problema gastrointestinal, você pode levar ele no campo de futebol, liga a cima de irrigação e pede para ele abrir a boca que ele vai fazer uma limpeza do cãozinho aí para vocês. Gente, obrigado aí. Era o que eu tinha para vocês hoje aqui. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão com relação aos rotores, senão eu quero passar rapidinho aqui e mostrar para vocês um projetinho que eu fiz usando o 3504. Olha que coisa bacana que a gente fez aqui, ó. Uma areazinha de... Agora eu não lembro que tamanho foi que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. 40 por 16, ou seja, aqui tem 40 metros, é uma área bem bacana, por 16, ó. Eu estou usando, gente, 14 aspersores 3504 na mesma válvula, uma válvula de 1 polegada com 5.000 litros por hora, ou seja, vai ser uma bomba bem pequenininha, só tem tubo aí de 25 milímetros em todos os setores, da válvula até o primeiro entroncamento é um tubo de 32 e da bomba até a válvula é um tubo de 40. Vocês estão vendo aí que tem 98 metros de 25 milímetros, só 8 metros de 32 e 2 metros de 40 milímetros.
Gente, isso aqui é um projeto extremamente barato para essa área. Então, a hora que vocês forem projetar, não pense no preço unitário de um 3504. Esse é uma pessoa de baixa vazão. Eu consigo trabalhar com tubo mais fino. Inclusive, eu vou fazer um webinar só de ensinando vocês a comparar projeto usando 3504 versus spray. Vocês vão ficar boquiabertos como eu consigo diminuir o número de setores, diminuir diâmetro de tubulação e principalmente diminuir bomba. Bomba consome energia e aquilo ali vai ser para o resto da vida do seu cliente. Se você consegue diminuir potência energética do bombeamento, vocês vão ter uma economia gigantesca na vida útil do sistema de vocês. Então, isso aqui foi só uma amostrazinha. Eu fiz isso aqui 15 minutos antes do treinamento para mostrar para vocês que dá para trabalhar com 3504 com baixa pressão, baixa vazão e ainda assim tem uma cobertura muito boa, como vocês estão vendo aí, numa área bem grande, 40 por 16. Tranquilo? E aqui, entre um emissor e outro, aqui está com 8 metros, tá? Então, eu tenho 8 metros de espaçamento, só tem 90 e 180 graus. Aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 16 subindo. Eu prometo fazer aí um webinar explicando melhor esse tipo de projeto. Mas de cara aí já comecem, quem está fazendo o projeto aí, já comecem a dar uma olhada para esse tipo de emissor. Eles é a mesma pegada que a gente usa no rotativo. Baixa precipitação, baixa vazão, uma pressão inclusive menor que a dos rotativos, ele tem uma performance melhor. Então, é umas pessoas que eu recomendo muito usar. Tranquilo? Gente, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aí? O Zé está dando parabéns. Quem não conhece o Zé é o nosso gerente de área aí em Bird, área sul, sudeste, nordeste, tirando a Bahia. Valeu, Paulinho. Se o Zé quiser deixar o contato dele aí, Zé, bota aí seu telefone e e-mail. Se o pessoal quiser entrar em contato com o Zé, eu vou colocar no meu aqui também meu telefone. Opa. Mais uma vez, André, obrigado Já colocou aí, pela ó. palestra. 9111 7442. Obrigado, Ednilson, parceiraço. E-mail do Zé aí, jpova@rimborg.com.br. Eu vou fechando a gravação por aqui.